Olá, olá, tudo bem? Espero que sim. Meus amores, vamos aí para mais uma aulinha, né? Agora falando um pouco sobre a coerência. Falamos bastante, né, sobre esses dois na aulinha anterior, mas priorizamos a coesão. Falamos bastante. E agora vamos então falar um pouquinho sobre a coerência. Dois importantes aspectos aí na elaboração da nossa redação, tá? A coesão e a coerência. Legal? Deixe-me apresentar aqui para vocês uma tela. Deixa eu colocar aqui. Opa! Será que vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver. Acho que sim. Tudo beleza? Então vamos aqui. Olha só, galera. Opa! Mais uma aulinha, vamos lá. A coerência do texto dissertativo argumentativo. Vamos estudar um pouquinho um aspecto muito importante dentro do nosso estudo. Olha só, o que é um texto coerente? O que é um texto coerente? Temos um texto coerente, atenção, quando todas as suas ideias cumprem uma função clara para se alcançar um objetivo. A defesa de um ponto de vista, por isso, ideias soltas, ideias não introduzidas sendo abordadas ao longo do texto. Exemplos em excesso são alguns casos de incoerência. Vamos lá, de novo, olha só, gente. Todas as suas ideias cumprem a função clara para se alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? Isso é importante demais, ó. A defesa de um ponto de vista, ou seja, a defesa da nossa tese. Por isso, ideias soltas, sem alguma conexão entre elas, ideias não introduzidas sendo abordadas ao longo do texto. Você nem trabalhou, pá, de repente entra ali uma ideia. Exemplos em excesso são alguns casos de incoerência. Vejamos aqui, ó. Primeiro aqui, a coerência entre... Se consigo fazer um negócio aqui. A coerência entre a introdução e o desenvolvimento. Conseguem perceber? Entre a introdução e o desenvolvimento. Galera, não dá para eu, inicialmente, procurar a defesa de uma determinada tese, e aí eu lanço lá os primeiros elementos dessa defesa, e daqui a pouco eu me perco e falo nada. Vejam, cada parágrafo do desenvolvimento precisa trazer um aspecto ou uma parte da tese. Já estudamos a tese. Por exemplo, se a tese diz que os desafios para a formação educacional de surdos são, primeiro, a discriminação, segundo, a inadequação das escolas, o candidato, galera, olha isso aqui, o candidato precisa necessariamente tratar de cada um desses tópicos, da discriminação e o outro, a inadequação das escolas, em um parágrafo diferente, nem mais, nem menos. O terceiro parágrafo do desenvolvimento serve para colocar as duas ideias em um panorama, fazendo ali, às vezes, uma comparação, ou mostrando a relevância delas.
ou optando por uma em detrimento da outra. E esse será o ponto alto do seu texto. Você precisa entender, meus amores, você precisa entender que... Opa, isso foi muito, né? Olha só, você precisa entender que, em primeiro lugar, aparece essa tese. Feita, estabelecida a sua tese, estabelecida a sua defesa, você precisa ser coerente nos aspectos que você utilizará para essa defesa. Não dá para você lá em cima colocar uma defesa e lá mais para baixo, no desenvolver do seu texto, você entrar em contradição. Observem aqui, ó, a coerência entre a introdução e o desenvolvimento. Vejamos aqui, ó. Tudo que for dito na tese precisa ser desenvolvido na argumentação. Por isso, seria incoerente colocar uma ideia na introdução que não será aprofundada, ou falar no desenvolvimento de uma ideia que não tenha a sua origem na tese, que não derive da sua ideia estabelecida na tese. Seria coerente, por exemplo, a tese defender que a causa da violência contra a mulher não cessar é a cultura machista, e no desenvolvimento o candidato falar sobre a objetificação da mulher em um parágrafo, e numa 2, que seria o outro parágrafo, a inferiorização dela em outro, pois os dois tópicos derivam da ideia central. Então, eu até posso falar, seria coerente. Eu estou querendo dizer na minha tese, ó, a causa da violência, de a violência contra a mulher não cessar, é... Por que a violência nunca cessa? A cultura machista no desenvolvimento. O candidato pode falar a objetificação da mulher, ou seja, a mulher levada como um objeto, e a inferiorização dela no outro. Os dois derivam dessa tese relativamente machista, derivam dessa cultura machista. Então, isso é ser coerente. Agora, vejam, coerência, mas se no desenvolvimento da sua tese fosse abordado como um dos tópicos, o A1 seria o argumento 1, ou A2, o argumento 2. A questão das diferenças biológicas entre homens e mulheres. Olha aqui, ó. A questão entre homens e mulheres. Isso seria incoerente, porque essa ideia não pode ser presumida na introdução. Ou seja, ela não tem nada a ver com a discussão. Nós estamos falando de quê? Estamos falando de uma cultura machista. Olha aqui, ó. A violência contra a mulher proveniente de uma cultura machista. E aí eu vou lá e coloco, por exemplo, olha aqui, ó, falando sobre as questões das diferenças biológicas entre homens e mulheres. Isso não tem alguma relação com a cultura machista. Não dá para associar isso aí. Vejam, é preciso haver uma continuidade entre a argumentação e a conclusão. Lá estou falando agora, meus amores, da coerência entre o desenvolvimento que você criou e a conclusão para o seu texto. É muito comum você ter no final, apresentar ali uma solução para o problema. Uma solução para tudo que se criou enquanto problemática.
Você criou lá, aparece o tema. Aí você vai e cria a sua tese, a sua defesa. A sua defesa ela é embasada em argumentos fortes. Esses argumentos precisam ser coerentes com a conclusão que você irá apresentar. Isso se dará quando a proposta interventiva parte do ponto alto da discussão, pois a forma como este é colocado será o gancho, atenção, será o gancho para que o candidato apresente uma maneira, pelo menos, para amenizar o problema. É interessante, gente, não dá só para você levantar a problemática, não dá só para você falar dos problemas. Você precisa também apresentar, pelo menos, se não for a solução, pelo menos forma para amenizar essa situação. Você precisa apresentar formas que possam direcionar, pelo menos, o início da resolução desse problema. Amenizar essa situação. Isso é interessante. Vejam, agora sim, a coerência entre a conclusão e a tese. Apesar de um estar lá no início e o outro lá no final, você precisa ser coerente. Olha aqui, ó. Da mesma forma, a conclusão, estou falando lá do último parágrafo, a conclusão, ela precisa estar alinhada com a tese, para que, ao ler o ponto de vista do candidato, seja possível supor qual será a proposta interventiva. Seria incoerente uma proposta que não tratasse de intervir diretamente na questão colocada lá na introdução. Foi-lhe apresentado um problema. Para a solução desse problema, você trabalhou uma tese. Que soluções, lá no final, você daria de forma coerente para a conclusão ou para a solução desse problema apresentado lá no início, lá no comecinho. Precisamos estar atentos, porque em algumas situações a gente apresenta uma solução aí completamente descabida, sem qualquer coerência, até mesmo com tudo o que você disse durante o desenrolar da sua redação. Vejam, aqui nós temos, ó, as relações entre as ideias. É um aspecto bem interessante. Observe isso aqui, gente. 4 características fundamentais das relações entre as ideias. A primeira, em termos relacionais, as ideias, a princípio, são neutras. Em termos relacionais, relacionar um elemento com o outro, elas são neutras. As relações são estabelecidas sempre a cada 2 ideias. Então, eu não posso apresentar 1, 2, 3 e depois relacionar essas 3 a uma outra. Cada ideia deve estabelecer uma relação comparando-a a outra ideia. É possível estabelecer relações diferentes para as mesmas ideias. E, por fim, aqui, uma mesma ideia pode ter mais de um tipo de relação ao mesmo tempo. Cuidado quando você criar e imaginar as ideias que você defenderá. Olha, número 1, em termos relacionais, em princípio as ideias são neutras. Olha aqui, vamos pegar exemplo. A ideia abaixo pode ser usada com valor positivo ou negativo ao se relacionar. Por exemplo, os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. As commodities, o preço
os preços tornaram-se irrisórios. Com valor positivo, ou seja, sendo favorável, os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Por isso, as classes mais pobres deixaram de passar fome no Brasil. Vejam, eu aqui abordei uma ideia positiva, mas vejam essa mesma ideia numa abordagem negativa. Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Por isso, inúmeras indústrias decretaram falência. Aqui o povo começou a se alimentar melhor, deixaram de passar fome. Aqui as indústrias começaram a decretar falência. Eu tenho ideias com um sentido positivo, ideias com um sentido negativo. Olha a segunda aqui, ó. As relações são estabelecidas sempre a cada duas ideias. Olha os exemplos aqui, amores. As liberdades individuais aumentam muito ao longo dos anos. É uma ideia. Veja que bacana. É uma ideia. As liberdades individuais aumentaram muito ao longo dos anos. E aí eu entro com uma outra ideia. Porque houve uma imensa luta pela democracia. E depois, mas resta ainda muito trabalho. Eu tenho aqui 3 ideias. Vejam só. Entre as ideias A e B, foi estabelecida uma relação de quê, gente? De causa. Por exemplo, as ideias individuais aumentaram muito ao longo dos anos. Qual foi a causa de terem aumentado muito? Houve uma intensa luta pela democracia. Agora, qual é a consequência de ter havido uma intensa luta pela democracia? Qual é a consequência? As liberdades individuais aumentaram ao longo dos anos. Então, aqui houve uma relação de causa na letra B e de consequência na letra A. Agora, entre as ideias B e C, foi estabelecida uma relação de oposição. Houve uma intensa luta pela democracia, mas resta ainda muito trabalho. Já houve uma intensa luta. Está suficiente? Não. Resta ainda muito trabalho. Então, eu preciso relacionar, normalmente, e aliás é interessante, que você relacione 2 de cada vez. 2 de cada vez. Para seu texto não ficar confuso. Olha aqui, ó. É possível estabelecer relações diferentes para as mesmas ideias. Olha que interessante, galera. Olha aqui, ó. A Bolsa de Valores brasileira sofreu a pior baixa dos últimos anos. Uma relação de adição. Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Que eu tenho a ideia A e eu tenho a ideia B. Veja como ficaria, então. Ó. Não só a Bolsa de Valores sofreu a pior baixa dos últimos 10 anos, como também, vendo, acrescento uma outra ideia, como também os preços das commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Aqui eu liguei 2 ideias, estabelecendo entre elas uma relação de soma, de adição. Agora vejam, a Bolsa de Valores brasileira sofreu a pior baixa dos últimos 10 anos. Quero agora estabelecer uma relação de causa e consequência. Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Dependendo, meus amores, do conectivo utilizado, a ideia passa a ser uma outra, totalmente diferente. Vejam aqui, ó. Visto que, já que, uma vez que, porque, como a Bolsa de Valores brasileira sofreu a pior baixa dos últimos 10 anos, os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Qual foi, meus amores, a causa
para que os preços das commodities tornassem irrisórios. A Bolsa de Valores sofrera a pior baixa nos últimos 10 anos. Beleza. E qual foi a consequência de a Bolsa de Valores sofrer a pior baixa? Os preços das principais commodities nacionais tornaram-se irrisórios. Então, eu tenho aqui uma ideia de causa e consequência, aqui eu tenho uma ideia de adição. Vejam vocês que as ideias são as mesmas. O que vai alterar essa relação é o elemento de ligação que eu utilizarei. Vejam outra aqui, ó. Uma mesma ideia pode ter mais de um tipo de relação ao mesmo tempo. Vejam, as liberdades individuais aumentam muito ao longo dos anos, porque houve uma intensa luta pela democracia, mas resta ainda muito trabalho. Vejam aqui, ó. Observe que a relação da ideia B com a A não tem nada a ver com a B e a C. Entre a A e a B eu tenho uma ideia de causa. Entre a B e a C eu tenho uma ideia de oposição. Tá? Outra aqui, gente. Tipos de relações entre as ideias. Podemos organizar a possibilidade de relação em 4 tipos: sucessão, confronto, olha cá, ratificação, ação e reação. Relação de sucessão, vejam lá, amores. As ideias podem vir de uma forma enumerada. Primeiro, é fundamental que os cidadãos, se mobilizem em favor da causa. Segundo, urge que agentes políticos se envolvam com as demandas da população. Por último, cabe à sociedade como um todo a fiscalização dos resultados provenientes desse trabalho. Então, eu tenho aqui elementos enumerativos. Primeiro, segundo, por último. Vejam, ideias podem ser colocadas com possibilidades não excludentes, ou seja, não se pode excluir. Os recursos públicos precisam retornar à população. Isso aqui eu não tenho como excluir. Seja na forma de melhorias na qualidade de vida, seja na forma de benefícios sociais. Estou somando esses aqui a esses aqui, ó. Então, aqui não há uma exclusão, há uma soma. Porque as duas ideias aqui apresentadas reforçam a idade de que os recursos públicos precisam retornar à população. Ideias podem ser colocadas numa relação de adição. Vejam, não há infraestrutura adequada para a integração da pessoa surda em salas de aulas convencionais. Tampouco os professores da área recebem incentivos para se atualizarem profissionalmente. Ou seja, não há infraestrutura adequada, tampouco, tá vendo? Também não há professores recebendo incentivos para se atualizarem profissionalmente. Confere? Aqui há uma relação de adição. Coloquei aqui a primeira ideia, não há infraestrutura adequada. E somei a essa primeira ideia uma outra coerente, sempre coerente. Não há infraestrutura, também os professores não recebem incentivos. Seria estranho se eu colocasse assim, ó, não há infraestrutura adequada para a integração da pessoa surda em sala de aula. Porém, os professores da área recebem incentivo. Estranho dizer que não há infraestrutura e professor receber incentivo? Fica estranho, né? Relação de confronto, aqui quando você vai bater, chocar uma com a outra. Vejam aqui, ó. As ideias podem ser confrontadas de maneira opositiva. Oposição, oposta. Vejam, nas últimas décadas, houve uma notória emancipação da mulher em vários contextos. Vejam, contudo, ela ainda sofre grande violência relacionada ao seu gênero. Mas, porém, contudo,
Todavia, no entanto, entretanto, posto que, nas últimas décadas, houve uma notória emancipação da mulher em vários contextos, ela ainda sofre grande violência relacionada ao seu gênero. Ou seja, já houve uma notória emancipação. Mas, porém, ela ainda sofre o quê, gente? Uma violência, uma grande violência relacionada a seu gênero. Melhorou um pouco, mas ainda sofre bastante. As ideias podem ser confrontadas de maneira comparativa. Aqui eu utilizei elementos de oposição. Aqui eu vou usar elementos de comparação. Vejam, várias atitudes dos homens podem configurar uma violência psicológica, como a perseguição. Estou comparando essa violência psicológica com uma possível perseguição. O Estado democrático de direito presume a inocência, diferentemente do que ocorreu nesse caso. O Estado democrático presume a inocência, mas nesse caso isso não aconteceu. Comparei o que o Estado presume com o que de fato aconteceu. Então, aqui, um confronto com ideias comparativas. Um confronto podem ser colocadas com possibilidades excludentes, ou seja, estabelecendo relação de exclusão, ou isso ou aquilo, por exemplo. Ou o Estado adequa as escolas com a infraestrutura necessária e os profissionais capacitados, é a primeira alternativa, ou a inclusão de pessoas surdas nunca ocorrerá no país. A segunda. Então, eu tenho esse confronto por meio de uma oposição, por meio de uma comparação, por meio de ações excludentes, ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo. Ok? Vejam, a relação de ratificação. Ratificar, gente, é confirmar. Retificar é corrigir. Eu estou falando de ratificar. Pode ser da seguinte parte: uma ideia pode justificar outra. Por exemplo, as organizações filantrópicas não podem fazer o trabalho do governo, porquanto este não pode se eximir de suas obrigações. As organizações não podem fazer o trabalho do governo. Não dá para deixar tudo na mão das organizações filantrópicas. Ainda assim, por isso, o governo precisa, ele não pode se eximir de suas obrigações. Logo, portanto, por isso, outra, o governo tende a não cumprir totalmente suas obrigações, a fim de dirimir, a fim de diminuir o surgimento de novas demandas, com a finalidade de diminuir o surgimento de novas demandas. Uma ideia pode expressar concordância em relação à outra, e aí eu tenho uma ideia de conformidade, conforme, segundo, como, consoante. Vejam, amores, os estados agiram com a devida autonomia no caso em questão, conforme, segundo, reza a Constituição Federal de 1988. Consoante, reza a Constituição Federal de 1988. Aqui outra relação de ratificação, também de correção. Uma ideia pode ser colocada de forma adjetiva. Aqui, tanto é que a oração ela é adjetiva. Os tribunais de contas deveriam ser um órgão técnico, cuja criação se deu justamente para suprir a limitação do legislativo no que tange à área contábil. Está aqui uma relação de qualificativo. Deveriam ser órgãos técnicos, porque eles foram criados com qual intenção? Suprir a limitação do legislativo, daqueles que criam leis no que tange à área contábil. Uma ideia de inferência da outra, tá vendo?
você não tem a certeza, mas pode deduzir. A ingestão de álcool diminui substancialmente os reflexos de uma pessoa. Por conseguinte, por isso, consumir essa substância e dirigir tem causado grande parte dos acidentes de trânsito. Isso não está escrito, mas a pessoa, por meio de uma dedução, de uma inferência, ela consegue observar. Relação de ação e reação, gente. Tá vendo? Uma ideia pode marcar no tempo a ocorrência de outra. Ação e reação. Tomei uma ação, recebeu outra, uma reação. Quando um indivíduo faz escolhas na internet, isso fica registrado e vai definir o que lhe será mostrado em seguida. Há uma reação, escolher. Há uma ação de escolha. E a reação virá em seguida. Uma ideia pode ser a condição para que outro ocorra. Vejam, condição. Se crianças forem expostas excessivamente a campanhas publicitárias feitas para elas, haverá no futuro uma geração de pessoas consumistas. Qual é a condição para que no futuro haja uma geração de pessoas consumistas? Se essas crianças continuarem sendo expostas. Uma ideia que pode ser de causa ou consequência. Vejam, os números de casos de violência contra a mulher aumentaram, uma vez que, já que, olha a causa aqui, ó. Qual é a causa desses números terem aumentado? Os homens estão reagindo negativamente à emancipação que elas vêm conquistando nos últimos anos. Alguns homens não querem que as mulheres se emancipem, que comecem a receber tratamento com maior dignidade. Infelizmente. A alteração de uma ideia ocorre proporcionalmente, dentro de uma proporção. À medida que a internet se desenvolve, novas ameaças à convivência coletiva surgem. À medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, todos esses elementos estabelecem uma relação de proporção. Beleza? Nós vamos parar aqui. Na nossa próxima aulinha, a gente começa aqui a falar dos tipos de referência entre essas ideias, essa emancipação. Beleza, meus amores? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Espero que vocês tenham entendido essa parte, esses elementos, a coerência. Tudo de bom para vocês, fiquem em paz. Beijos para vocês. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.